importante, que ele é praticamente a diferença exata entre aquilo que nós ensinamos e praticamos na videira e tudo que você ouve, em tudo que a igreja evangélica, católica, seja o que você for. Isso aqui é a diferença, é o ponto central, é a condição sine qua non, é isso dessa noite aqui. E isso, se você compreende, então vou falar teologicamente, biblicamente, vou falar com densidade, então se concentre nisso, porque é um assunto fácil e difícil ao mesmo tempo. É um assunto de muita profundidade. A mudança essencial de uma para a outra aliança. Então eu queria que a gente orasse nesse momento, pedindo ajuda ao Senhor. Bendizemos o teu nome, Pai, por esta noite, pelos discípulos que aqui estão, por aqueles que estão na transmissão, estão ouvindo, assistindo, sendo ministrados. Eu oro por aqueles que estão assistindo à distância, que o Senhor envie uma graça especial para que eles se concentrem e não se distraiam. E eu peço, sobretudo, para os que estão aqui, para que o Senhor ministre de modo que a sua vida seja formatada, ordenada a partir da verdade e da luz do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu vou ler um texto introdutório, que é um texto conhecido, que é o texto que, antes de ler isso aí, eu vou ler, mas não vou explicar esse texto, eu vou deixar para explicar no final. O texto trata do adultério de Davi com Batseba e a morte de Urias, no capítulo 11 de 2 Samuel. Isso acontece, e o texto vai aqui no verso 7 em diante, já aconteceram 6 versículos, e esses 6 versículos estão tratando de quê? Estão tratando de Natã. Depois que aconteceu aqueles fatos, Batseba engravidou, e Natã vai chegar para Davi e vai contar uma historinha. Ô Davi, eu tenho uma historinha aqui para você. É o seguinte, tinha um homem muito rico, e ele tinha muito gado, muitas posses, e ele recebeu a visita de uma pessoa que vinha para se hospedar na casa dele, e ele queria servir uma comida, e ele então foi pegar uma ovelha das que ele tinha. Ele, em vez de pegar uma ovelha dele, foi lá na casa da pessoa que só tinha uma ovelha. Era um homem muito pobre, só tinha uma ovelhinha que estimava, e ele pegou a ovelhinha dessa pessoa e não pegou das suas. E levou a ovelhinha, matou, cozinhou e serviu aquelas visitantes. O que o senhor acha disso, seu rei? Aí o rei, indignado, esse homem tem que morrer, e deu a sentença. E aí, do verso 7 em diante, você vai ver na tela. Então Natã disse a Davi, você é esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu o ungi rei de Israel, livrei-o das mãos de Saul, dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor, dei-lhe a nação de Israel. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Porque você pode ler o que está em amarelo? Fazendo o que ele reprova. Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará da tua família, pois... E tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Queridos, essa reflexão inicial que a gente tem aqui, ela tem uma luz, que eu só vou dizer a você qual é no fechamento da mensagem. Ela tem uma luz sobre o que é a base do Novo Testamento. Quando você chega no Novo Testamento, você pode pensar assim, a base do Novo Testamento é a obra da cruz. Aí quando você vai chegar, por exemplo, em Colossenses, você vai encontrar a obra da cruz. Mas quando chega em Colossenses, mas quando chega em Filipenses, você não vai encontrar a obra da cruz, e sim a obra da encarnação. Aí quando chega em Efésios, você não vai encontrar a obra da cruz, mas a obra da... Então você vai dizer, será que a obra da cruz é o centro do Novo Testamento? Ou é o centro do Evangelho? Então, para você encontrar esse fundamento doutrinal, você tem que ter um certo lastro teológico e bíblico, para que em cima do fundamento você construa uma casa. A Bíblia fala isso em Efésios 2:21, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Portanto, a gente não edifica uma igreja aqui. A videira não está edificada sobre as habilidades de pregador de Nilo. Isso não existe. Não existe isso. Aqui as pessoas pregam, domingo vai pregar outra pessoa, enfim, cada um vai ministrar. Não é isso que... Tem-se que construir, a igreja é edificada sobre um fundamento, e qual é? Então, para você medir espiritualidade, para você saber quem você é em Cristo, tem uma razão.
Por isso que eu vou falar aqui a ênfase principal do Antigo Testamento, que será um contraposto no Novo Testamento. Então, o que você vai ter para efeito de você, discípulo? O Antigo Testamento, ele te ensina uma coisa que continua valendo. E o Novo Testamento ensina uma coisa que lá não ensinava. Então, esta coisa é fundamental para a tua vida. Por exemplo, o Wellington chegou aqui e deu um testemunho. É claro que ele foi genérico, porque algumas coisas ele não quis dizer aqui no microfone. Mas ele entrou num caminho. Este caminho não está definido no Novo Testamento e sim no Antigo. Em que sentido? O caminho da obediência e da fé. Está definido no Antigo Testamento. É o caminho do justo. O caminho do justo, quando eu falo assim, dívida se paga com milagre. O que é isso? É um caminho do Antigo Testamento. Que caminho é esse? Quando você se arrepende, o texto é: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei do céu, e virei e sararei a sua terra. Você chega e fala: Senhor, eu fiz tanta besteira, gastei dinheiro com droga, gastei dinheiro emprestando, emprestei meu cartão. Aí você se arrepende, chora e ora. E o Senhor apaga o seu pecado e você fica com rombo financeiro. Então você chega diante do Senhor: Senhor, eis esse rombo financeiro. É como se Deus perguntasse: como é que você conseguiu isso? Ah, Senhor, eu emprestei dinheiro. Que dinheiro que eu não estou sabendo? Eu pequei, que pecado que eu não estou vendo? Então, tem um rombo, mas não tem um pecado. Então, Jesus fala assim: vamos chamar a prefeitura celestial e tapar esses buracos que você fez. E o Senhor vai consertando as porcarias que tu fez quando era pecador. É assim que faz. Mas você tem que se arrepender. Essa doutrina está no Antigo Testamento. Então, nós vamos pegar uma doutrina essencial do Antigo e mostrar para você que ela não existe, mas olha como é que era. Primeira citação, Gênesis 21, verso 12. Você pode ler este verso 12 para mim? Você lê todo o 12 e eu vou ler os restantes. Vamos lá? 1, 2, 3. Disse Abraão, né? E da escrava: tudo que Sara lhe pedir, por meio de Isaac. Aí, você pergunta: o que é isso? Estamos falando de Ismael. Vamos ver se Ismael vai sofrer? Vamos ver o que vai acontecer? Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães, uma vasilha de couro cheia d'água, entregou-os a Agar e, tendo colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Beceba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi se sentar perto dali, a distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino, não ouviu o choro dela. Ouviu o choro do menino. Olha só. Ouviu o choro do menino e o anjo do céu chamou Agar e lhe disse: o que te aflige, Agar? Aí ela respondeu para o anjo: que pergunta idiota. Aí ele respondeu: não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino, tome pela mão, porque dele farei um grande povo. Veja só. Irmãos, quem foi que despediu Agar com Ismael? Abraão. Tá. Quem foi que mandou despedir Agar e Ismael? Hein? Como é o nome dele? Jeová. Deus mesmo. É o nome dele, Deus. Pode botar o CPF dele. Foi ele mesmo. Ele mandou para despedir o menino. Deus não sabia que ia matar o menino? Deus não sabia que no deserto o menino ia morrer? Que foi uma maldade dessa? Calma lá. Então você está percebendo aqui que parece que Deus não está focado tanto naquela pessoinha. Ele tem um jeito de acertar com a pessoinha, de salvar a pessoinha. Deus quer obediência. Deus quer que quando ele fala, seja levado a sério. Vamos lá. Segunda citação. Você pode ler todinha para mim? 1, 2, 3 e já? E disse-lhe. E ele disse: eis-me aqui. A quem amas, que eu te direi. Você sabe que esse é um dos mais importantes argumentos dos ateus para falar contra Deus? Você sabia disso?
Se você pegar, por exemplo, deixa eu lembrar o nome dele, Richard Dawkins, sim, mas além de Richard Dawkins, tem um Christopher alguma coisa, que eu esqueci o nome dele. Ele usa esse argumento que você não pode crer num Deus que manda matar o filho, manda matar as crianças. Sem contar aquelas passagens lá que Samuel mandou matar, tal, aquelas malequitas. Esse é um argumento de ateu. Mas eu lhe pergunto, foi Deus que mandou Abraão a sacrificar Isaac, sim ou não? E eu lhe pergunto, Deus se contentava com uma oração, Senhor, tu já conheces o meu coração. Tu já sabes que se tu me pedires, eu darei, portanto não peça. Não existe isso com Deus. O Senhor já sabe tudo, então não precisa pedir. Que o Senhor já sabe a história, não precisa pedir. Não funciona assim com Deus. Deus fez um pedido que não levou em conta os sentimentos de Isaac. Você pode olhar, não tem nada escrito o que Isaac pensou. O que Isaac achou, não tem nada a ver com Isaac. O Isaac, tu vai morrer. Eu tenho direito de dar opinião? Eu posso sair correndo? Não, tu não pode sair correndo. Eu vou te amarrar e vou te... Sim, senhor. Não, cadê a pessoa? Tá, vem um bem pior. Vem esse aqui bem pior que isso. Eu vou ler o 32 e o 34. Vocês vão ler o ímpar, 33. Olha o que diz ali, 32. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam o homem apanhando lenha no dia de sábado. Toda a congregação. 34. Olhe só. E o puseram em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que lhe devia fazer. Tá, se parasse aí estava bom, mas não parou. Verso 35, lê para mim. Toda a congregação fora do arraial. Então, toda a congregação o tirou para fora do arraial, o apedrejaram e morreu como o Senhor ordenara a Moisés. Irmãos, se você fosse uma pessoa fria, gelada espiritualmente, uma pessoa desviada, um desviado que tivesse sentado aqui, você, depois de eu ler essa passagem, você ficaria ou não ficaria com mais raiva de Deus? Tu vê Deus falar desse jeito, e então o apedrejaram como o Senhor mandou. Em outras palavras, quem foi que apedrejou aquele menino? Deus. Irmãos, isso aí, para uma pessoa que não respeita a Bíblia, que não tem o Espírito Santo, que pensa só com a razão, não com o Espírito, é um prato cheio. É um prato cheio para dizer que Deus é torturador. É, certo. Mas o que é que Deus quer ensinar com isso, queridos? Vou logo lhe dizer uma coisa para você. Essa pessoa que foi apedrejada, ela foi salva. Vou logo dizer para você, ela foi salva. Porque ela pagou pelo seu pecado. E ela era do povo de Israel. E todo filho de Israel, conforme a lei, era salvo de acordo com a lei. E ela foi salva. Logo de cara para você, tá? Mas aí é uma discussão soteriológica, amartiológica, é uma discussão teológica, tá? Deixa de lado a teologia. E eu vou dizer, isto que aconteceu com essa pessoa nos ensina o quê? Um negócio bastante estranho. A primeira coisa que ela ensina, lê para mim que está em azul. O indivíduo, desculpa, vamos ler em preto. O indivíduo, a pessoa humana, de novo, o indivíduo. Então, esse é o ensino do Antigo Testamento. Se tiver que obedecer e tem uma pessoa envolvida e o sentimento da pessoa envolvida, a palavra de Deus é mais importante do que o que a pessoa sente ou daquela pessoa. Exemplo, José está na casa de Potifar, é escravo de Potifar, é bonitão, barriga de tanquinho, trabalha de tanga. Né? A mulher disse que tem que trabalhar sem a camisa. E ela puxa a tanga do camarada, com a barriga de tanquinho, e ela puxa a tanga do camarada. Aí ele diz, me largue. Aí ela segura o camarada, do jeito que dá. Ele dá um murro naquela mulher. Ele é morto. Quem errou? Como é que você interpreta isso? Ele dá um murro naquela mulher. Ele é morto. Você com a cabeça de crente fala, crente não faz isso. Ele fala, a verdade de Deus é mais importante. É obedecer aquilo que Deus quer, vale mais do que qualquer coisa. Samuel, 1 Samuel 15.
pessoal, Saul vai lá, pega todo mundo, mata todo mundo, mas deixa um cara vivo chamado Agag, um gordão. Já traz o gordão para cá. Samuel fala assim: que balido de ovelha é esse aí, Saul? Veja bem, umas ovelhas gordas aí que a gente trouxe para sacrificar. E eu pedi sacrifício. Mais importa o Senhor de sacrificar? O Senhor, por acaso, tem prazer nisso? Mas o Senhor se importa em obedecer, porque pecado de rebelião foi o que você fez, é pior do que feitiçaria. Por isso que uma vez eu falei para um marido aqui, conversei a primeira vez que fui conversar com o marido, eu falei assim: por que é que você tolera feitiçaria? Aí ele fez assim: eu? Sim. Você tem uma feiticeira em casa, você deixa por isso mesmo? Aí ele fez: não entendi. Eu vou repetir para você. Estava no shopping com ele, eu falei: por que é que você tolera feitiçaria na sua casa? Aí ele: eu não entendi. Por que é que você tem uma feiticeira na sua casa? E depois você quer que Deus abençoe a sua vida? Aí ele fez: por que isso? Abre aí 1 Samuel 15, 21. Ele abriu, eu falei: pecado de rebelião é como pecado de feitiçaria. A tua esposa é uma feiticeira e você não faz nada. E você é o único marido da videira que tem uma feiticeira na casa. Aí o camarada, né, caiu. Falei isso para ele. Pronto, começou a mudança aí na vida do camarada. Eu falei isso. Por quê? Porque é muito sério. E nesse dia, Samuel pegou a espada. Traga Agag. Você não matou ele? Pois agora eu vou oferecê-lo. Eu vou sacrificá-lo perante o Senhor. Ele pegou, cortou a espada, sacrificando ao Senhor. Irmãos, um crente que nunca leu o Novo Testamento, ele lê um negócio desse e desvia. Porque está escrito lá que ele sacrificou ao Senhor. Eu vou fazer um sacrifício ao Senhor. E ele ainda está cantando: grande é o Senhor, morre descarado, e muito digno de louvor. E matou o cara, cantando. E por que então, o que você aprende com isso? Que nós devemos matar todos os da esquerda. Quase que eu falo. Não. Jesus está aqui em cima, está me controlando. Não, nada disso. Você não pode fazer isso, você tem que aprender com aquilo. Aí você tem que ler, estudar, ou ver para macro, prestar atenção. O que é que você aprende com isso? Que quando tiver ser humano e verdade de Deus está na frente. Você que é num lar não cristão, seu pai e sua mãe não são cristãos, e você converteu-se ao Senhor, e seu pai e sua mãe começam a perseguir você, o que você faz? Resiste, fica firme, obedece ao Senhor, lê a Bíblia, ora pelos pais, não grita e briga com os pais, ora por eles, mas não obedece a eles quando tiver de encontro à palavra de Deus. Filho meu não vai ser crente. Então deixa de ser seu filho, porque eu sou. Então você vai ter que aprender um corolário de boas respostas inteligentes, mas você vai ter que assumir que o Senhor é o dono da sua vida contra todo mundo. Na escola aconteceu isso. Ele estudava no Colégio Acesso e eles estavam discutindo um desses assuntos que hoje não se discute mais, todo mundo vê. Assunto de aborto, esses assuntos assim. Aí a sala todinha, terceiro ano, e aquele negócio, todo mundo, e o professor falando, e todo mundo quieto, porque com o professor a autoridade, ela fez: eu não concordo. Eu acho isso e isso. Ela ficou em pé, a classe, silêncio sepulcral. É obrigação de um cristão estar do lado da verdade de Deus, e o ser humano é secundarizado. Você tem que entender isso. Aí se você está achando que é verdade, lê a segunda frase para mim, por favor, que está em azul. A ele acima de todas as coisas. O que significa que você não tem a justificativa de pecar porque você é amigo de alguém, porque aquilo é para agradar alguém. Não, você pode desagradar e deve desagradar alguém para agradar a Deus. Pedro falou isso claramente no Novo Testamento. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos capítulo 4. Você tem que bancar a sua fé. Irmãos, hoje em dia, criminoso banca o crime. Essa semana eu vi um criminoso que matou uma pessoa e deu risada. Eu falei: eu matei. E deu risada. Os caras que matam estão rindo. Os camaradas, eles chegam a rir. Você sabe que existe audiência de custódia. O cara vai para a audiência de custódia, o juiz libera da audiência de custódia, ele vira para o policial, dá risada e sai. E como é que você não vai assumir sua fé perante o seu colega de trabalho, seu chefe?
Não, meu irmão, se você não assumir a fé, você nem lê o livro de Salmos, que está lá no Antigo Testamento. Rasga e joga fora. Porque tu não sabe nem o que é Bíblia, não sabe quem é Deus. Deus, no Antigo Testamento inteirinho, está dizendo: todos os meus servos levam a sério a minha palavra e a minha instrução. Essa é a instrução do Antigo Testamento inteirinha. Olha lá, Salmo 138, verso 2, o que diz? Vamos ler de novo, vamos ler com empolgação. 1, 2, 3, já. Por que a gente fala para você fazer um devocional? Porque escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. O sujeito não tem um fundamento, ele acredita em qualquer coisa. O sujeito começa um namoro, termina um namoro, não sabe como começou e que terminou. Por quê? Porque não tem um fundamento. O fundamento está todo lá no Antigo Testamento, todo. E também no Novo, mas no Antigo Testamento está dizendo o fundamento, e tu não tem que se desviar nem para a esquerda nem para a direita. Quem foi que falou para Josué? Então, onde você pescar o livro de Isaías, Jeremias, você vai encontrar a mesma coisa. Vocês não vão obedecer não? Pois eu vou mandar vocês para Nabucodonosor. E Nabucodonosor foi lá e levou cativo e ponto final. Então, o Antigo Testamento você aprende a obedecer à verdade. Quando chega, agora, eu já ia mudar, mas está essa citação aí. Eu queria que a igreja lesse, que é uma citação muito importante, é o verso 89 e o verso 91 do Salmo 119. Eu botei Gênesis, ó. Salmo 119, irmão. Perdoa aí. 1, 2, 3, já? Para sempre está firmada nos céus. Tudo permanece até hoje. Pronto. Então, se Deus der um decreto que Lula ganha, Lula ganha. Se Deus der um decreto que Ciro ganha, Ciro ganha. Se Deus der um decreto que Bolsonaro ganha, Bolsonaro ganha. Se Deus decreta que cai um meteoro no Brasil no dia da eleição, vai cair o meteoro e tudo bem, a gente vai para o céu. Não tem problema nenhum. Tá? Algo completamente novo, mas que tem suas luzes no Antigo Testamento. O que é? Vamos começar a estudar para você entender ao final. Eu vou ler em vermelho e quando tiver em amarelo você lê, tá? Então vamos lá, a sexta citação bíblica, presta atenção. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de quê? Deixa ali diante do altar a tua oferta e vai. E depois vem e apresenta a tua oferta. Lhe pergunto, onde isso está no Antigo Testamento? Em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Por isso que Jesus falou, ouvistes o que foi dito, agora eu vou falar uma coisa que nunca foi dita. Aí ele pega e fala. Tá, mas só que não tem isso, só isso. Em Mateus 25, 37 a 40, então os justos lhe responderão, Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Quando é que uma pessoa da rua estava com a casa toda desarrumada e nós fomos arrumar? Quando é que o Senhor estava com a casa toda cheia de lixo e nós arrumamos a tua casa? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? Eles não estão sabendo, o rei responderá. Pode ler o resto. A mim o fizeram. Entendeu, Alisson? Entendeu, Jobson? Entendeu? Daniel já chegou? Não, Aguinaldo. É exatamente isso. Agora, Jesus foi interrogado. Visto que continuava a interrogá-lo, João capítulo 8, ele se levantou e lhes disse. O que foi que Jesus disse? Seja o primeiro a atirar a pedra nela. Isso tem no Antigo Testamento? Não. Jesus deu um drible na lei para falar isso. Ele deu um drible. Ele não disse nem sim nem não, mas ele disse um recurso para poder salvar a mulher que já não tinha mais moral nenhuma. A mulher já não tinha mais, como é que chama? Não tinha mais honra. Aquela mulher foi trazida em público, todo mundo sabe quem é ela. Todo mundo viu o rosto dela. E ele salvou aquela mulher, ficou do lado dela. Como é que Jesus faz isso, rapaz? Porque tem uma doutrina que ele está ensinando. Lucas 17, verso 1, eu vou ler e vocês leem o 2. Jesus no verso 1 diz, Jesus disse a seus discípulos, é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar. Ou, se você quiser, é inevitável que venham os escândalos. Mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Verso 2, lê aí.
do que levar um desses pequeninos a pecar. Ok, vai guardando esse negócio. A 10ª citação, que é a 6ª citação, é a 4ª citação desse Novo Testamento. O que é que diz 1 João 2,9? Está na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. E, por fim, 1 João 4, verso 20. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, pois a quem vê. Então, algumas reflexões que a gente vai fazer aqui agora dessa série de textos do Novo Testamento. E olha que eu só peguei uma parte. Eu citei aqui, são 15 citações, eu podia citar 50. É que a grande dificuldade quando você vai fazer um estudo bíblico é você selecionar as muitas citações daquelas que você vai trabalhar. Porque, irmãos, eu não gosto de fazer uma coisa baseada no que eu penso. Eu gosto de explicar o difícil baseado no que Deus diz. É isso que importa. Por exemplo, eu coloquei em preto aí, você vai ler só o do azul. Em preto eu coloquei assim, o ser humano, criado à imagem de Deus, passa a ser um termômetro decisivo da espiritualidade do discípulo. Olha só, depois que Jesus veio, ele introduziu um elemento novo. O que você normalmente conhece como evangélico? Evangélico faz o quê? Veja só, o evangélico. Você não é evangélico. Você não é evangélico, você é um discípulo. Mas o que é um evangélico? O evangélico, ele vai para a igreja. Infelizmente vai para a igreja. Eu costumo ir para o templo. Ou então eu costumo ir para a videira. Mas evangélico vai para o templo. Evangélico lê Bíblia. Evangélico veste roupa evangélica. E evangélico dá dízimo. Evangélico canta também, né? Evangélico gosta de cantar. Então, basicamente, as 5 coisas. Tem mais alguma coisa que evangélico gosta de fazer? Falar mal dos outros? Não. Falar mal dos outros, não. Pera, está errado. Qual foi? Ir para o monte, né? Alguns evangélicos vão para o monte. Tem mais alguma coisa? Raspa a cabeça, concordo. Alguns evangélicos raspam a cabeça, né? Óleo ungido, né? Mas aí a gente já está tirando onda, tá? Aí 5 tá bom. Vai dar dízimo, tal. O que eu quero dizer é que isso caracteriza a espiritualidade evangélica. Agora, a espiritualidade católica é um pouco diferente. Porque existe uma coisa no catolicismo, eu já ensinei a você, pecado venial, pecado mortal. O pecado venial é pago com penitências e boas obras. Então, o católico ele tem uma cabeça com uma balança. Então, o que ele faz de bom, ele lembra. Porque está somando lá na conta corrente dele do céu. Então, ele está pagando os pecadinhos, né? Os palavrão, as mentiras, ele paga tudo assim, né? Né? As brigas em casa, ele paga com cesta básica, né? Então, você tem o pecado, o católico, ele tem uma espiritualidade. Ele vai para a missa, ele tem que comungar. Se ele não comungar, ele não tem acesso a Jesus, porque Jesus está na hóstia. Jesus não está na sua casa, está na hóstia. Você sabe disso, não? É assim, o Jesus está na hóstia. Ele está... A presença de Jesus é o ostensório. Sabe o que é ostensório? Não. Então, tudo bem, fica assim mesmo. Acredita. Então, Jesus está na hóstia, não está na presença de Jesus. A espiritualidade do católico tem um pouco de mérito. A espiritualidade do evangélico é mais ou menos assim. A espiritualidade de Cristo não é assim. A espiritualidade de Cristo, ele trouxe um elemento novo. Onde foi no Novo Testamento que ele mandou ler Bíblia? Fala aí. Me diga um versículo no Novo Testamento, eu leio a Bíblia. Silêncio sepulcral. Não tem. Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda... É Salmo. Tá, mas vale. Vale. O que está na Bíblia? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem desatende no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem na sua lei, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei, cadê a leitura? Claro, irmão, só tinha analfabeto. Só quem lia a Bíblia naquela época era o sacerdote. Então ele lia para o povo de 7 em 7 anos, e o povo decorava e meditava. De 7 em 7 anos a Bíblia era lida. 7 em 7 anos. Só quem tinha uma cópia da Bíblia era o rei. Só quem tinha a cópia da Bíblia era o rei. O resto via leitura verbal. Mas quando está no tempo de Jesus, a leitura da Bíblia é via fariseus,
que também eram analfabetos, ou saduceus, que não eram analfabetos, ou escribas, que todos sabiam ler. Então ele entra na sinagoga, dá o rolo e, Lucas 4, tomou o rolo e abriu o lugar onde estava escrito, o Espírito... então Jesus sabia ler. Isso, Jesus fazia parte dos 2% de alfabetizados. Jesus era elite. Interessante isso. Então Jesus leu o rolo, mas lá no Antigo Testamento não tinha rolo. Mas não diz isso que lê o rolo. Não diz isso. Mas diz, se você for cantar domingo, caminho no deserto, luz na escuridão, ixi, eu me lembrei. O que eu faço agora? Jesus, ele não está aqui. Vou me reconciliar. Prometo sim, meu Deus. Ele tem que prometer, porque o hino não tem valor. Ele tem que parar o hino dentro da cabeça dele e dizer, eu vou me consertar. Porque Jesus ele não colocou a Bíblia. Calma que eu não vou dizer que você não lê a Bíblia. Eu só estou citando a Bíblia, calma. Mas primeiro você precisa desmaiar para levantar a nova criatura, depois a gente conversa. Jesus está colocando um elemento novo. Que elemento novo? Que ele colocou. Ai de você se derrubar um pequenino meu. É melhor tu pegar uma pedra e se jogar no rio. Porque se tu tocar um pequenino meu, tu vai ver, tu vai conhecer o juiz de toda a terra. Você entendeu? Quem foi que introduziu essa teologia de a gente, porcaria, ter que preocupar com gente? Que gente é um saco. Irmãos, ser humano, quem aguenta ser humano? Quem tem o Espírito Santo de Deus e tem novo coração. Você entende o que eu estou falando? Todos vocês já foram feridos por seres humanos. Todos. Irmãos, tem uns aqui que viveram infâncias horrorosas. Não vou pedir que levanta a mão, fique tranquilo. Infâncias horrorosas. Vou dizer uma coisa aqui que eu disse hoje e disse a Murilo. Eu disse ontem para um casal e hoje falei com o Murilo. Eu disse aqui, todos os casais que estão aqui, todos, os seus filhos estão melhores criados, estão em melhores lares do que eles mesmos tiveram. Todos. Lucas, que é presbítero, pastor tem que aguentar. Lucas, Aninha e Júlia vivem num lar melhor do que você viveu? Tá, então fale para sua esposa. Agora, Aninha e Júlia vivem num lar melhor do que o de Siméia? Que o Siméia é lá, né? Solteira? Qualquer um. Dani, suas filhas vivem num lar melhor do que você viveu? Qualquer um pode fazer qualquer entrevista. Os filhos de vocês vivem num lar melhor do que o de vocês. O lar de vocês... Só Jesus para vocês chegarem aqui. Só Jesus para vocês chegarem aqui. Não é verdade? Então todo mundo aqui foi ferido. Mas também quando chegaram na igreja, foram feridos na igreja também? Foram. Tu quer o quê? Tu é ferido em casa e aguentou. Por que aqui não vai ser ferido? Não, aqui não aceito. Pois comece a se acostumar. Depois você anota os nomes de quem não foi ferido que a gente vai providenciar ser ferido você. Faça o favor. Mas não tem como você evitar. É assim que funciona. Agora leia a frase que está em azul. Por favor, leia 1, 2, 3 já. Misericórdia. É? O que foi que você leu? Se você não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Aí você fala, não, mas eu tenho preferência de amar a Deus. Não, eu prefiro muito mais amar a Deus. Aí eu vou procurar saber se você é um irmão. Não, que isso, cara. Esses caras são um saco insuportável. Eu que não quero ver gente. Beleza, ser salvo você não é. Você pode ser evangélico, espírita, católico. Você pode ser tudo, mas cristão você não é. Discípulo de Jesus você não é. Terceira frase, você pode ler para mim? No amor às pessoas, particularmente aos irmãos. Por que isso? Lucas capítulo 10, verso 19, diz o quê? Veio salvar, buscar e salvar o que estava perdido. Jesus não veio aqui passear, nem veio aqui lutar só com o diabo. Ele veio aqui por causa de uma pessoa. Ele olhou e falou, Caterine. Aí ele veio, Yuri. Aí ele veio aqui,
Cláudia, ele veio buscar o perdido e disse, se você tocar nesse perdido, escandalizar, você vai se ver comigo. Então, esse elemento aí, sinceramente, irmãos, eu não descobri isso sendo evangélico. Eu descobri isso ferindo alguém. Exatamente o que você ouviu. Eu descobri isso ferindo alguém. Como foi? Vou dizer a você que vou contar aqui o que aconteceu. Eu era pastor numa igreja. Naquela igreja tinham eu, Fernanda, mais um casal, mais 4 casais pastoreando, liderando a igreja. Não vou dizer o nome da igreja, não vou citar nomes aqui, porque aí não dá. Aí eu tenho que preservar. Éramos 4 casais pastoreando a igreja. E nós discutíamos tudo, homem e mulher, todo mundo misturado, discutia tudo. Então fazia encontro, dividia as ministrações, tudo que a gente fazia junto. Era uma maravilha. Só que o fator humano começou a entrar, né? E começou a ficar meio ácido, meio difícil, tal. Vou falar em código. Começou a ficar meio complicado, até que começamos a ter algumas reuniões para ajeitar as coisas que estavam acontecendo. Dividimos, então, a igreja em 3 grupos. Uns grupos eram os 12 de Niles, outro grupo eram os 12 do pastor fulano e a pastora fulana, e o outro grupo, não balança a cabeça não, que tu estava lá, fique quieta. E o outro e o outro grupo do pastor Ciclano e Beltrano lá. Aí dividiu os 3 grupos, já começou o problema. Os 12 do pastor. Aí os 12 do pastor, não, eu quero ficar com eles, eu não quero ficar com aquele. Não, eu não quero ficar. Aí ficou lá, mas eu não fiquei lá, eu queria ter. Eita, meu irmão, já ser humano e uma invenção que não tem na Bíblia. Mas a gente estava naquela meio doido mesmo, aí fez isso. Aí andou mais um pouquinho, fomos para uma reunião de pastores. E eu tinha ido visitar um dos casais na casa deles, né? E eu tinha ido visitar, beleza e tal. Aí voltamos, marcamos a reunião. E quando estávamos na reunião, assim, nós estávamos aqui numa reunião. Eu não posso falar muita coisa, porque eu não quero ferir ninguém. Eu vou ser cuidadoso. Aí, nós estávamos aqui, eu falei, nós precisamos zelar pelo ambiente. Nós precisamos consertar as coisas. Repare aquela cortina. Aqui está tudo bem arrumado, né? Não tem nada. Outro dia desse tinha uma mancha branca aqui, e aí o pessoal da transmissão falou, tem um não sei o quê. Aí foram aqui, colocaram uma fita aqui para apagar, porque lá vê tudo, né? Mas aí tinha uma coisa assim que estava meio fora. Aí eu falei, né? Não, mas a gente tem que consertar essas malhas, igual essas malhas aqui. Aí isso que eu comecei a falar. Rapaz, uma das pessoas lá, na reunião, falou, é por isso que não dá para andar com vocês. Você fica reparando nessas bobagens. É por isso que eu não lhe convido mais para você ir na minha casa. Porque os interruptores da minha casa são velhos, vai ver que você olhou isso também. E pau. Irmão, você sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Eu não me feri, não. Foi ali que Deus falou comigo. E o pau quebrou. Irmãos, mas eu apanhei. Fernanda lembra dessa reunião? Eu apanhei tanto. Mas quando eu estou apanhando, calado, sem dizer nada, eu caí de joelho. Irmãos, eu chorava tanto, depois que Deus falou comigo, que era catarro com lágrima misturar, aquela baba aqui, que vocês já viram. Eu caí de joelho, eu comecei a chorar, caí de joelho, e eu disse, nunca mais eu vou ferir ninguém. Eu estava de joelho ali chorando, e o Senhor falou assim, por que você feriu a minha filha? Irmãos, sinceramente, eu não feri. Mas, sinceramente, eu feri. Que o dono da ovelha me disse que eu feri. Então, naquele dia, eu disse, eu nunca mais vou ferir ninguém. E quando eu levantei de chorar, aí pronto, aí todo mundo ficou feliz, né? Que depois que me esmagou, eu era uma minhoca esmagada, de tanto que eu chorei. Aí, não, irmão, vamos não sei o quê, e está tudo maravilha. Terminou a reunião, eu levantei e falei, nós não andamos mais juntos. Hoje foi a última reunião que nós tivemos. Aqui eu encerrei. Que eu não quero ferir vocês, e se a gente continuar andando junto, eu vou ferir. E eu não quero ferir mais. Encerrei aqui agora. Irmão, foi um caos. E eu saí. Saí pela porta da frente, já era pastor. Pela porta da frente, foi, irmã? Abençoado. Tudo certinho. Como todos os lugares que eu saí, da Assembleia de Deus, saí pela porta da frente, abençoado. Mas isso aí já é outra história.
Eu não quero ferir ninguém. E eu decidi isso, porque Jesus, cada pessoa, Ele está cuidando de cada um. De cada um. Aquela pessoa que você menos dava, aquela criança que não fala por qualquer razão cognitiva. Jesus tem um olho naquela criança, irmão. Eu aprendi essas coisas a duras penas, comentando de malha e recebendo uma rebordosa, e Deus me falando naquele dia, quando eu estava sendo esmagado na reunião, Deus me fala que eu nunca mais ferisse ninguém. Falar a verdade não é ferir, mas eu não posso ferir. Você podia ler para mim esse ponto 1? Os pecados contra o irmão são contabilizados. 2, o serviço aos irmãos ou aos homens. Então, quando alguém diz assim, irmãos, nós vamos fazer um trabalho na escola, no dia das crianças, no dia 9, vai estar queimadinha, não sei o quê, não sei o quê. O ministério está chamando alguém, ou você vai servir a Deus ou não vá. Você só serve a Deus, porque cada pessoa, agora que eu vou entrar na parte essencial, cada pessoa é expressão de Deus. Quer ver? Eu vou ler o 8, eu vou lendo e você lê só a parte amarela, tá bom? Não devam nada a ninguém a não ser o amor de uns pelos outros, pois estes mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, então, a pessoa que tem um entendimento espiritual sobre uma pessoa, seja crente ou não, como eles foram na casa de um descrente, viciado em drogas, e quando você tem esse entendimento de que cada pessoa é o próprio Cristo, mas Senhor, como é o Cristo? A mim me fizeste. Quando você tem um entendimento, você muda seu atendimento médico, seu atendimento dentário, seu atendimento como secretária, você muda. Você não trata mais aquela pessoa de dentro de casa que está limpando a casa e você está... Está suja aqui? De novo? Você não faz mais isso. Você não faz mais... De novo? Você não faz mais isso. Você muda seu tom de voz, muda a sua maneira, ou troca, ou muda a própria pessoa. Não vai dar para você ficar aqui, porque eu sou muito nojenta, eu não tenho condição. E quando passa assim, eu fico lambendo o dedo, para se tiver um negócio, eu espirro. Pronto, você tira a pessoa, porque ela não é adequada. Acabou. Mas não xinga mais, mas não grita mais, mas não esculhamba mais. Você vê diferente. E a explicação do caso de Batseba e Urias? Agora que vem. Irmãos, algumas coisas estão no texto. Os homens podem ler a primeira coisa que está no texto? 1, 2, 3. Está lá do texto. As mulheres podem ler a segunda frase? O nome dessa corteirinha era Batseba. A terceira frase, os homens podem ler? Mulheres leem para aí a quarta frase? Olhe só o que você vai aprender aqui, que esta é a lição que eu entendi depois de anos lendo o livro de John White, chamado Ousadia na Oração. Davi tocou em uma ovelha do Senhor. Quem foi a ovelha do Senhor? Batseba, que foi a ovelhinha do pobre. Davi matou uma ovelha do Senhor, que se chamava Urias. Davi esqueceu que quem toca nas ovelhas do Senhor, o que completa lá? Toca no Senhor. Davi esqueceu que Urias tinha um Deus. Davi esqueceu que ele não mexeu com Batseba, ele mexeu com Deus de Batseba. Se você é um discípulo, seu negócio é com Deus. É o Deus de Urias, é o Deus de Niles, é o Deus do seu líder. Entendeu, Sérgio? Essa doutrina não devia estar na Bíblia, irmão. Mas quando chegar no céu, se você chegar, você fala isso para Deus. Mas até lá ela está.
É isso que obriga a gente a andar direito. Quer ver? 15ª citação e depois a última. Gálatas 5,19. As obras da carne são, em azul, são as obras da carne que você pode cometer sozinho. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria. O sujeito faz dentro de casa. Mas as que estão em vermelho, você pode ler para mim quais são? Discórdia, ira, egoísmo é outra história. Quais são a outra? Embriaguez, o sujeito faz sozinho. O que mais? E coisas semelhantes não herdarão. Todas as que estão em vermelho, que são obras da carne, que são mais do que as que estão em azul, são obras relacionais. Você não pode ter inveja de cachorro. Adoro o pelo do meu Golden Retriever, meu irmão, pelo amor de Jesus, né? Compra a peruca. Você não pode ter inveja do pelo do cachorro. Você não pode ter inveja de poste, de papagaio, de pombo. Você tem inveja de quê? Do ser humano. Então, tudo que é relacional está aí no negócio. Ódio, você tem ódio de quê? De alguém que fez alguma coisa contra você ou alguém que deixou de fazer alguma coisa contra você. Alguém que você projeta alguma coisa. Discórdia, ciúme, ira, dissensão. O que é dissensão, meu irmão? Divisão. Tudo isso aí são coisas ligadas a quê? A pessoas. As obras da carne. Ou são individuais, o sujeito encher a cara, o sujeito vê pornografia, o sujeito isso, o sujeito aquilo, é individual ele fazer. Idolatria, ele se curvar diante da cruz de cabeça para baixo, sei lá, do bafomete, coisas horrorosas. Mas fora isso aí, é coisa de relacionamento. Então não tem jeito. Então eu quero fazer algumas reflexões com você. São reflexões finais. Primeiro, a maledicência. A Bíblia fala claramente. E aí eu quero te dizer, você tem o direito de falar de alguém ou de falar para alguém? Você tem o zap de todo mundo? Você está com alguma dúvida? Ou você quer detonar? 9133 99133 9103 9933 para ninguém saber. Mas você sabe qual é? 991039933. Manda para mim. Diz que doideira é essa que você falou. Pronto, fala para mim. Mas não fale de mim. Vai falar para o líder, minha filha, que ministra, quem foi que fez esse esboço ridículo da conexão? Fale para a pessoa. Fale para Dani. Isis, que negócio horroroso é isso aqui? Fale para ela, mas não fale dela. Porque se você falar dela, corre o risco da Bíblia estar certa, corre o risco de a Bíblia ser palavra inspirada e você vai ter que lidar com o Deus de Dani, o Deus de Ângelo, o Deus de Isis, o Deus de Niles. Você entende o que eu estou falando? É temor de Deus, irmão. Eu estou te ensinando uma coisa, não é que é gostoso ou agradável, é uma coisa bíblica. O Deus de Urias foi acertar as contas com Davi, o homem segundo o coração de Deus, e toma-lhe cachação no ouvido. Não tem negócio de Davi, o homem segundo o coração de Deus, pois a partir de hoje, a espada nunca mais sai da tua casa e nunca saiu. Não teve sacrifício, não teve sangue, não teve nada, nunca mais resolveu. Então, isso é uma coisa muito clara, você tem toda a liberdade de falar, mas fale para o líder, fale da pessoa. Tem gente que fala essa frase aí, você já deve ter ouvido essa frase, né? Graças a Deus que aqui nunca ninguém falou essa frase, né? Então, eu estou falando uns casos assim, né? Lá em Mato Grosso do Sul, alguma coisa assim, né? Aqui não tem amor, aqui só tem gente falsa. O camarada, quando diz isso, claro que ele está dizendo que ele é falso e que ele não ama ninguém, claro, já sabe disso, né? Está se condenando. Mas não é nem isso. Quando ele fala um negócio desse, ele está dizendo que ele não vai amar e que ele vai julgar. Ele está dizendo que ele vai enfrentar Deus. É maluco, é? Vá para o bar tomar cachaça, meu filho. Você não é crente mesmo, fique lá como ímpio. Agora, o sujeito fingir que é cristão, falar mal, deve ser... não. O sujeito falar mal e, de repente, ele vai lidar com o quê? Com só o que ele falou? Não, querido. É por isso que tem muita gente que na igreja nem sabe onde caiu. Ele caiu, sabe quando? Hoje estamos em 2022. Em 2018, ele soltou a língua em Niles. Nunca se arrependeu e começou a cantar. Aí começa a cantar, né? Em 2019, louvando. 2020, botando lá o arca, não sei o que da arca. E fica ouvindo lá, botou o caminho do deserto, está tudo certo. Não tem nada certo. Tu tem que se arrepender. Tem nada certo. Só o arrependimento apaga o pecado para aquele pecado confessado. Só tem isso. Não tem. Para mim também vale. É assim que funciona. Tiago, capítulo 4, verso 17. Diz assim, quem sabe fazer o bem e não faz, você sabe o resto? Comete pecado.
Então, por exemplo, um exemplo simples. Os meninos foram lá limpar a casa do camarada. Quem estava com preguiça, não tinha nada para fazer, sabia que tinha aquele compromisso e não foi, pecou. Eu já disse logo dentro da mão, eu não iria e não vou. Por quê? Porque eu não posso fazer tudo. Então eu vou fazer só aquilo que me cabe. Então eu tenho minha consciência tranquila de que não vou fazer tudo. Os discipuladores, todos os líderes aqui, ele tem nenhuma obrigação, eles cuidam das pessoas. Ele está cuidando de um bocado de gente, chegou sábado de manhã e vai dormir até meio-dia. Né? Só aqueles que já são vovô e que não tem filho. Né? Mas aqueles que têm filho, mete um draminho lá e dorme até meio-dia com os meninos lá. De todo modo, você que deu o draminho para o seu filho, beleza. Mas você que queria ir e deu lugar à preguiça, se resolva com o dono daquela pessoa da casa. Está entendendo o que eu estou falando? Porque no fundo, querido, você vai para a sua casa, é entre você e Deus. A nossa relação não é com esse lugar, nem comigo. A sua relação é entre você e Deus. Eu estou ensinando você a levar a sério a sua relação com você e Deus. Os pecados que envolvem relacionamentos, quais são? Olha lá. Você pode ler para mim? Egoísmo, individualismo, irritação, agressividade, aspereza, impaciência. Agora é para levantar a mão. Quem alguma vez na vida já teve algum desses... Agora, não estou falando de agora, está falando de 2021. Quem em 2021 para trás já teve algum desses pecados, desconfiança, egoísmo, preguiça de servir, individualismo, inveja, irritação, agressividade, aspereza, impaciência? Língua grande também? Tá, conta. Eu quero dar informação para você que você está com problema com o dono dessa pessoa. É isso que eu estou... Essa é a mensagem. E quem inventou isso foi Jesus. Não era para ter inventado, mas inventou. Ele disse que se você for servir uma oferta no altar, para tudo, acerta primeiro com a pessoa. Ou seja, não é, nem tem oferta no altar para servir aqui, tu está cantando aí, não precisa servir a oferta. Nem tem a oferta. É o seguinte, o relacionamento vem na frente do seu serviço religioso. É simples assim. O relacionamento com as pessoas vem na frente. Última citação, aqui terminou. Vamos lá. 1, 2, 3 já? Amados. É nascido de Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Pronto, terminamos. E olha só, terminei às 20 horas e 57 minutos. Está tudo certo. A gente vai orar. Mas eu queria que você fizesse um balanço, querido, da sua vida. Algumas vezes eu tive que parar e ficar tempo com Deus. Tempo com Deus não é aqui. Não é aqui. Eu vou fazer uma oração, está tudo resolvido. Não está nada. Não enrole, não está nada. Você precisa fazer acertos com Deus mais profundos do que uma oração de fim de pregação. Isso não é suficiente. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui você tem problema de relacionamento. Aqui você tem problema de relacionamento. Desconfiança. Desconfiança das pessoas. O que é? Do outro lá. O que é desconfiança? Pega só desconfiança. Qualquer um. Pega desconfiança. O que é desconfiar? Confiar. Eu não confio em ninguém. E Deus mandou confiar em alguém? Deus mandou confiar em alguém? E por que você tem desconfiança? Então vamos mudar o nome. Desconfiança é prevenção. Eu fico com o pé atrás. Vamos melhorar as palavrinhas. É prevenção. Por quê? Se alguém me ferir, viu? Não presta. Aí vai para lá, volta aqui. Viu? Ninguém presta. Ou seja, você está tomando o seu futuro pelo seu passado. Tudo do seu futuro se baseia no seu passado. Eu queria lhe dizer que Jesus morreu na cruz no passado. Se o passado de Cristo Jesus, que foi lá no ano 30, no ano 27, não resolve o teu passado, então tu não é cristão. Você precisa dizer, qualquer pessoa que me ferir já está previamente perdoada. Pronto, já está perdoado todo mundo. Só que na hora vem a... Eita, rapaz. Aí você faz assim. Doeu realmente. Faz assim, aí. Você se recupera, mas já perdoando antecipado. Porque se você já foi perdoado, você já antecipa o perdão para todo mundo. Você já está na atitude de pré-perdão. Então você não tem prevenção. Então você não está assim.
Eu não abro meu coração para ninguém. Viu? Não existe isso, irmão. Você pré-perdoa todo mundo. Ninguém lhe deve nada. Só tem um jeito de você pré-perdoar. Saber que foi perdoado, meu irmão. Olhar para trás e falar, eu era, Jesus me perdoou. Acabou. Jesus perdoou tudo o seu, então perdoe todo mundo. Também, se você não perdoar, você já sabe da história, então vou contar, Mateus 18. Então essa é a palavra. Jesus trouxe um eixo novo. É por isso que você vai em tudo que é lugar, em todos os lugares, ninguém vai pregar isso. Vai pregar, ore, leia a Bíblia, cante, frequente a igreja, vá para a escola dominical, faça, faça. Aqui não. Olhe para o lado aí agora, veja se você está reconciliado com essa pessoa aí. Não, olha aí. Ixi, marido e mulher agora vai sair faísca agora. Se não tiver, tu tá ferrado, velho. Tem negócio de dizimista, tem negócio de cantar, não. Tem negócio da Bíblia, não. Vá para o templo, não tem na Bíblia. Mas tem, ó. Quem não ama o irmão a quem vê, se ferrou. Não ama Deus. Amém? Vamos ficar em pé? Eu vou fazer uma oração bem diferente. Eu vou fazer uma oração para vocês fazerem a oração. Olha a oração que eu vou fazer. Senhor, eu vou orar assim. Senhor, ajuda os teus filhos a orar depois. Então você vai, quando você ouvir minha oração, você fala, Senhor, eu quero ter uma conversinha com o Senhor. É isso que você vai orar. Presta atenção. Elane, bom lhe ver aqui. Você, Elane, quer ter uma conversinha com Jesus? Que eu acho que você precisa. Mas pastor, por que você falou? Porque eu quis. Bem simples. Eu falei porque eu quis. Você tem que ter uma conversa com Jesus. Você vê que eu não chamei você para conversar. Concorda? Mas ela também. Então não tem ninguém aqui especial. Todos precisam bater um papo com Jesus de modo sério. Amém? Então eu vou orar por você, para você orar em sua casa. Você fala a Jesus só isso, que vai conversar com ele. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor estreitou o caminho mesmo. O Senhor nos amontoou numa arca de Noé, Senhor, com todo tipo de bicho, de gente, de tudo que é coisa. E nós, Senhor, Senhor, sou um perigo, Senhor. Eu peço que o Senhor me guarde, Senhor. Me guarde de ferir, me guarde de atacar, de falar, de pecar contra os meus irmãos. Guarda-me, Senhor, nas palavras, nos meus atos, nos meus pensamentos. Eu peço, Senhor, como já falei aqui, já que o Senhor estreitou mesmo para todo mundo, eu peço que os teus filhos, quando orarem, Espírito Santo, nas suas casas, nos seus banheiros, no seu chuveiro, meditando e refletindo em tantas coisas que fizeram contra ti, fazendo contra o corpo e fazendo contra irmãos. Espírito Santo, pega essa palavra de hoje e coloque clara no coração de cada um, para que haja uma santidade pessoal, meu Deus, para que quando cada um se encontrar uns com os outros, com o seu líder, com alguém aqui, encontrar com Nando lá fora, encontrar com Raimundinho lá fora, com Marcone lá fora, já tenha o desejo, queridos, por favor, meu Deus, de viver em santidade, pureza e amor. Eu peço que o Senhor faça essa obra na vida de cada um, Pai, em nome de Jesus. Eu quero trazer um testemunho que Lucas me trouxe, irmão. E é um testemunho de 15 segundos. Lucas estava conversando comigo de manhã e quarta de manhã, ele me disse um negócio que eu e ele ficamos impressionados. Ele disse que a filhinha dele, Júlia, quando ele salta do carro e ela vê a placa da videira, com essa idade, Júlia muda e começa a e manifestar. Quando ela vê a placa da videira, uma criança. Eu gostaria de que quando você visse seus irmãos, seu coração estivesse tão limpo, quando você visse Marcone e Raimundinho lá na ponta, você agradecesse a Deus, porque você é um com Marcone, com Raimundinho e com Nando, que estão cuidando de você lá do lado de fora, para você não ter medo. É isso que é a igreja. A igreja é sermos uns com os outros e Jesus no meio de nós. Que Deus abençoe. Até domingo, se Deus permitir.